esse processo todo, né? Beto Albuquerque, estamos ao vivo. Tá meio truncado. Opa! Estamos ao vivo, então. Quero começar te agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite de participar da nossa live brisolista. Eu queria muito que tu soubesse que eu tenho uma admiração muito grande por ti, pela tua trajetória na política. Entendo que esse descrédito todo da política, as pessoas não acreditando na política ou nos políticos, é muito importante uma pessoa que nem tu, com toda a tua trajetória, mostrar que dá para fazer a boa política, mostrar que a gente tem que tentar convergir naquilo que nos unifica, e retirando, né, de campo a vaidade, né, tentando humanizar a política. Então, eu enxergo muito isso em ti, sabe? Um ser humano de verdade, que traz para a política essa humanidade, que eu acho tão importante que as pessoas saibam que nós somos políticos, a gente trabalha com isso, mas a gente é um ser humano também, a gente tem muitos defeitos, a gente passa por muitas dificuldades, e eu acho que tu traz isso para a política, tu humaniza a política, toda a oportunidade que eu tive de poder conviver contigo, uma pessoa muito leal, muito coerente, né, que tem palavra, e acho que isso é fenomenal, assim, na política, acho que é muito importante. Então, eu queria te dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder estar dividindo um pouquinho contigo esse momento que a gente gostaria muito que fosse presencial, mas que todos nós sabemos que estamos passando por uma pandemia, e agora essa é a forma que a gente tem de se aproximar, de trocar uma ideia. Eu quero agradecer demais a participação de todos que nos acompanham e venham a nos acompanhar. Mas eu vou começar, então, Beto, fazendo uma pergunta que eu tenho feito para os meus convidados, te perguntando, nesse momento, tu que já passou por tanta coisa, que já foi deputado federal, ficou naquela coisa de ir e vir de Brasília, tu é um dirigente nacional do PSB, então eu mesmo te encontrei em Brasília na última vez que a gente esteve juntos, né, antes de começar a quarentena. Então tu estava sempre para lá e para cá, né, muita movimentação, e de repente vem essa pandemia, esse isolamento. Então eu queria saber como é que tu está lidando na tua casa, o que mudou para ti, o que tu pensa, né, do isolamento também. Um prazer muito grande poder te ouvir, Beto. Bacana, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade de estar contigo. Você é uma mulher de luta, e é de luta porque traz no sangue, né, uma história maravilhosa da política brasileira com o teu avô, o Brizola, a quem eu sempre irei admirar, e vou também me penalizar porque nós, brasileiros, nunca demos a oportunidade do Brizola presidir o Brasil, né? Talvez, muito certamente, se nós tivéssemos tido lá em 89 a vitória, a ida do Brizola para o segundo turno ao invés do Lula, tenho certeza que não teria vencido a eleição do lá em 89. É um período muito importante para o país naquele momento, né, que recém estávamos saindo da ditadura, né? Teríamos um homem já experimentado pela vida, teríamos um homem como o Brizola, de muitas convicções políticas, já tendo exercido funções muito relevantes, presidindo o país. Acho que nós teríamos dado um rumo muito distinto e esse que nós acabamos, a vitória do Collor, aí vem impeachment, vem substituto, enfim, nós enfrentamos um sem número de percalços e acabamos vivendo até hoje, né, períodos que tivemos juntos, nós acabamos iniciando e via que deixou a desejar no que diz respeito à justiça social, né? Porque hoje esse debate todo sobre democracia que nós estamos vivendo
E é imperioso reafirmar aqui, junto a todos os trabalhistas a quem eu quero abraçar, a essa militância aguerrida do PDT, não há negociação fazer senão a democracia, todos os direitos, de todas as liberdades. E aqueles que queiram o contrário, saibam que nós não ficaremos quietos, parados, sem resistir a qualquer retrocesso que há 30 anos atrás o Brasil soube ser, né, em função do esforço gigantesco de muitos democratas, não só da esquerda, mas democratas, liberais, inclusive democratas centro ou atrás, construímos a liberdade nesse país. Então, é um momento crucial essa luta pela democracia, porque se vê, na realidade, em curso no Brasil, muitas experiências que, para quem leu um pouco, né, estudou um pouco a história, são atitudes, jeitos, palavras muito sinônimos do fascismo, a intimidação, a recriminação, a agressão, seja na rede social, seja pessoalmente, o estímulo à divisão entre todos nós, né? Inclusive num momento onde deveríamos estar todos, sem nenhuma exceção, combatendo um vírus que pôs de joelhos o mundo todo, que pôs de joelho as grandes potências econômicas mundiais, o sistema financeiro, os grandes conglomerados econômicos. Um vírus, né, que já mata mais de 34 mil brasileiros. A gente que acha que isso é o destino, eu não acho. Eu acho que nós podíamos ter evitado muitas mortes, não estivesse uma parcela, digamos, da política pensando mais em 2022 do que vivendo 2020. Então, é um momento diferente. Nunca, tenho certeza, os que nos assistem, nem eu, nem você, Juliana, pensamos, ninguém no mundo pensou que poderíamos passar por um momento desse. Já vivemos outras pandemias, mas uma pandemia tão globalizada, né, que causou tantos reflexos na vida das pessoas, tirou tantas vidas do convívio das suas famílias, dos seus amigos, como essa nós não tínhamos visto. E uma das formas que a própria Organização da Saúde propôs de manter o distanciamento social, de cuidar da gente, porque se a gente não se cuida, não pode cuidar dos filhos, não pode cuidar dos avós, dos pais, dos mais velhos. É um vírus altamente transmissível e letal. Quem não se cuida pode chegar em casa, ao abraçar a esposa, né, abraçá-la com a morte do vírus, ao contaminá-la, ou com os filhos. Então, o distanciamento no mundo todo deu certo, mas com uma diferença do Brasil. Na maioria absoluta dos países desenvolvidos, houve, primeiro, a crença na ciência. Nós precisamos acreditar na ciência. Só o obscurantismo, a negação da ciência, que não enxerga que nós precisamos obedecer às orientações daqueles todos que estudaram muito, se dedicaram muito para serem cientistas, pesquisadores, médicos, médicas, infectologistas, orientaram isso. O Ministério da Saúde, junto com a OMS, orientaram o distanciamento social ou isolamento no começo dessa caminhada. Em muitos lugares não tivesse havido isso, nós estaríamos vivendo a mesma alguns estados do Brasil estamos passando, exatamente por falta de disciplina, não por falta de vontade desse ou daquele governo, mas por indisciplina também das pessoas, e muitos, porque as pessoas também, muitas delas, não são todas que podem ficar em casa durante 30, 45, 60 dias, isolados, apenas indo ao mercado, à farmácia, dando um pulo muito rapidinho, com todos os cuidados possíveis
no escritório, que é o que eu faço normalmente num turno, até o meu escritório de advocacia ali no centro, né, cuidar das coisas, mas sem contato pessoal, né, com ninguém, sem reuniões, sem encontros, sem abraços, sem nada. Né? Em março, quando começou isso tudo, eu fui a Passo Fundo, Juliana, que é a minha terra natal, fui lá buscar meu pai e minha mãe. Meu pai está com 84 anos, a minha mãe está com 81, e fui buscá-los em Passo Fundo para cuidá-los, né? São os meus maiores tesouros. Cuidá-los bem, nós precisávamos ter em casa, né, todos os cuidados com a gente também. Né? Eu tenho a Nina, que é minha filha, que tem 14 anos, ela tem artrite reumatoide infantil, portanto, é uma criança com... ela é imunodeprimida, portanto, ela corre também alguns riscos, então a gente tem que se sujeitar aos ditames, não da vontade política de qualquer um, não da vontade da ideologia de qualquer um, nós temos é que nos curvar aos ditames da orientação médica para nos protegermos, cercarmos o vírus estrategicamente, vencê-lo o mais brevemente possível, fizeram outros países, e com isso a atividade, né, que vive um estrago muito grande, além daquele que nós já conhecíamos, porque 12 milhões e meio de desempregados, 51 milhões de brasileiros na informalidade já existia antes da Covid. A tendência é apenas, lamentavelmente, agravar essa situação. Então nós temos que trabalhar com isso. Né? Eu lamento muito quem fica discutindo o que o médico pensa, o cientista concluiu, né? E acho que não é do político, nem do governante, o papel de receitar remédio, que remédio igual a... Eu só tomo se for do médico. Não me venha com essa que o meu líder, o meu tal, ele mandou... Não, senhor, eu não sou ignorante, né, nem tolero esse tipo de invasão, distribuição profissional, cada um na sua profissão, logo porque eu sou advogado. Senão não poderia advogar, se eu não tivesse passado no exame da Ordem dos Advogados, o médico porque ele estudou para isso, então cada um tem uma atribuição, e quem governa, é prefeito, ou é governador, ou é presidente da República, tem a sua atribuição, tem a sua profissão pessoal, se é que todos têm profissão. Então cada um tem que ficar dentro do seu espectro. E hoje a gente vê a Itália, França, Alemanha, enfim, a Espanha, ainda vivendo um pouco disso, mas já saindo totalmente da dificuldade, já podendo reabrir com responsabilidade a economia, porque houve um pacto geral, né, de acreditar na recomendação da Organização Mundial de Saúde, do governo central coordenar as ações financeiras de compra de equipamentos, de respiradores, né, de mais leitos, né, porque a regra de dizer sobre o isolamento, isso é uma regra de competência, obviamente, dos estados e dos municípios. Agora, o dinheiro, a grana majoritária sobre a saúde pública no Brasil está em Brasília, no Ministério da Saúde. Né? E demorou muito. Tu vê, hoje eu estava vendo que se inaugurou um hospital de campanha hoje, 6 meses depois do problema, ou 5 meses depois do problema. Acho que a reatividade, quando não há consenso, quando só há briga, quando só há disputa, ela só prejudica a solução dos problemas. Eu, há muito tempo, acho que nós vamos, Juliana, construir mais pontes do que quem vem para dividir, para brigar, não alcança resultado nenhum, a não ser o seu prazer, que às vezes é letal e é desprezível. Mas quem quer resolver problemas tem que buscar, encontrar, inclusive os que pensam diferentes, para buscar soluções, construir soluções. Eu sei, até hoje, eu dei uma saída, me encontrei com um amigo e disse, olha, eu vi a Assembleia Legislativa, eu fui 2 vezes deputado estadual, onde tu estás hoje exercendo brilhantemente o teu mandato,
antes de fazer meus 4 mandatos de deputado federal, que se encerraram em 2015, pô, eu vivi uma época de grandes figuras, né? Grandes figuras, independente do posicionamento ideológico. Tinha lá o Bonô, tinha Jarbas Lima, tinha Turra, tinha Mendes Ribeiro, né? Tinha o Zambiás, enfim, tinham várias figuras e a gente discutia muito, a gente debatia muito, a gente discordava muito, né? Eu era um gurizão de 27 anos quando eu cheguei na Assembleia, então a irreverência toda da juventude, vim do movimento estudantil, né? Fui presidente do DCE lá da Universidade de Passo Fundo, cheguei a milhão, mas na hora de resolver um problema que interessasse o Estado, nós sentávamos ao redor de uma mesa e tomávamos as decisões. Ou seja, o debate do plenário, a discórdia, a visão diferente faz parte da democracia, né? E por isso ela tem que ser assegurada, porque a gente só pode conviver com quem pensa diferente, né, se houver democracia. Do contrário, você tem que pensar só de um jeito. Eu não estou afim de voltar a ler aquele passado absurdo que nós vivemos de 30 anos de regime militar. E também não gosto de ver muito militar nos gabinetes da esplanada dos ministérios, porque o papel do general, o papel das Forças Armadas, não é ser empregado de governo, não é governar. O papel das Forças Armadas é proteger o território, proteger a nação brasileira, né? Ajudar no combate ao tráfico de drogas, de armas, de cargas nas fronteiras, cuidar das nossas fronteiras secas, dos portos, dos mares, todo o mar, onde também acessam todo tipo de coisa. Esse é o papel das Forças Armadas. Então, Forças Armadas, eu tenho o maior respeito, mas sendo Forças Armadas. Quando a gente vê 3, 4 mil militares das Forças Armadas ocupando CCs, FGs, cargos de confiança dentro do governo, é uma deturpação do que está escrito como atribuição das Forças Armadas na Constituição brasileira. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, porque temos nesse momento ainda um único grande inimigo que tem que ser combatido o mais breve possível, que se chama Covid-19, Juliana. Pois é, Beto, te escutando, assim, a gente, enfim, é inevitável que a gente faça uma reflexão, né? Porque todos os países que, assim como o Brasil, estão enfrentando ou começaram a enfrentar antes, né? Houve essa unificação, né? Inclusive alguns países tidos como liberais, né? Tirando dinheiro, né, para conseguir manter, inclusive, o próprio isolamento, né? Os Estados Unidos aprovou um pacote de 3 trilhões, a Alemanha, as reservas, né, que existem dos países e que devem ser utilizadas justamente num momento como este, onde o povo está perdendo a vida, né? Numa pandemia que, como tu muito bem disseste, é um vírus extremamente perigoso, um alto grau de contágio e que muitas vezes a pessoa pode até não ter nenhum problema, mas ele acaba se desenvolvendo de uma forma agressiva. O momento é muito triste também, porque as pessoas, elas, quando são infectadas e elas precisam ir para um hospital, dali elas se despedem da sua família, né, Beto? E ficam praticamente sozinhas lá dentro e muitas vezes saem com o caixão lacrado e nenhuma pedida, às vezes, tu pode fazer para aquela pessoa tão querida. E claro, essas pessoas acabam se transformando em números, né, Beto? Eu estava com os números aqui, o Brasil hoje, então, contabilizou 34.072 mortes. Mas o que mais vem me preocupando, e eu sei que, inclusive, o nosso Rio Grande do Sul e a nossa Porto Alegre tem uma realidade diferente, né? Mas me preocupou muito que nas últimas 24 horas morreram mais de 1.400 brasileiros, né? Pelo 3º dia consecutivo, a gente passa das 1.000 mortes. E o que eu tenho escutado dos pesquisadores, dos médicos, é que nós ainda não chegamos no pico da curva, que nós ainda temos um bom trajeto pela frente.
E, infelizmente, o maior mandatário desta nação, desde o início da pandemia, ele vem negando, e muito pior do que isso, seu exemplo, né? Porque o exemplo é tudo, tu sabe disso, tu é pai, eu sou mãe. Eu tento ensinar meus filhos de várias formas, mas eu vejo que a mais eficaz é o exemplo. Então, quando ele dá o exemplo, hoje eu vi ele inaugurando um hospital de campanha, acho que era em Goiás, numa cidade onde é obrigatório o uso de máscaras, né? E ele desce, cumprimenta as pessoas, beija, abraça, sem máscara. As pessoas também se sentem autorizadas a negligenciar os protocolos, né, da saúde. Então, eu entendo que a gente vive um momento muito difícil, é uma tragédia praticamente, porque além do vírus, algo tão letal que todos os países pararam, países de alta economia, né? Nós aqui ainda temos uma crise política instaurada. Tu falou da defesa da democracia, algo tão caro para nós. Tu falou do meu avô Leonel Brizola, e eu chego até a ficar arrepiada, assim, porque na minha família até hoje nós temos muitas feridas abertas deste período, coisas inclusive que ficaram no inconsciente. Veja bem, os 3 filhos do meu avô Brizola faleceram antes dos 60 anos. O exílio foi 15 anos de exílio, foi muito pesado para minha família, né? E, na verdade, o que o Brizola defendia? Né? Defendia a Constituição, ele defendia que a Constituição brasileira fosse respeitada, que o vice-presidente, que naquela época era eleito, pudesse assumir na renúncia daquele que renunciou ao cargo. Então, nós defendíamos a legalidade, né? A própria campanha da legalidade mostrou tão bem isso. E naquele momento, tivemos muitos militares legalistas, inclusive, né? Os legalistas, o Marechal Lott e tudo mais. O Brizola conseguiu, inclusive, em algum momento, em 61, ter o apoio do Terceiro Exército. E hoje eu me preocupo muito, porque há uma diferença grande. Tu falou do teu período na Assembleia Legislativa, eu te garanto, Beto, que hoje, infelizmente, eu não acho que eu seja melhor do que ninguém, mas houve um declínio na qualidade, entende, das discussões, dos parlamentares, e isso também aconteceu nas Forças Armadas, na minha opinião. Né? Por mais que a gente tenha passado por aqueles momentos muito duros, também tinha um núcleo ali que era, e hoje eu vejo generais se prestando a papéis ridículos, né? Dando aval a um presidente da República que quer, então, dizer qual o remédio que a população vai tomar, dizer que o vírus é uma gripezinha, afrontar as instituições que, olha, veja bem, as instituições têm muitos defeitos, todas elas têm, mas nós preferimos instituições com defeitos do que a falta das instituições. Essa democracia, ela foi conquistada com muito sangue, com muito suor, com muitas lágrimas e com muitas mortes também. Então, é algo muito caro para nós. E quando que eu nunca imaginei na minha vida, com 45 anos, que eu ia ter que, de repente, defender a democracia. Eu achava que isso era uma página virada na nossa história. Que nós, inclusive, tivéssemos aprendido muito com aquilo. O direito sagrado, né, de votar, de escolher o seu representante. A gente sabe que tem muito a ser melhorado, sobretudo na questão educacional, para que o povo tenha mais consciência e escolha melhor, né, os seus representantes, mas ainda assim é algo muito importante a ser preservado. Então, é muito triste que o Brasil tenha que passar por essa pandemia, onde nós teremos muitos mortos ainda, e um desgoverno total, porque o que acontece lá na cabeça, por exemplo, de uma pessoa que mora no campo, lá rural, lá perto de Passo Fundo, inclusive Passo Fundo, perto de Carazinho, né, terra de Brizola. Eu tenho uma surpresa para ti depois no final, tá? Sobre o Brizola. Mas, é verdade. Pessoa, o presidente fala uma coisa, o governador adota medidas restritivas, o prefeito, né? Aí tem um grupo da sociedade que entende que tem que fazer carreata, fazer buzinaço para reabrir o comércio a todo custo, querendo dizer que quem defende saúde não se preocupa com a economia, fazendo essa guerra que é ridícula, porque, na verdade, todo mundo sabe que a economia é extremamente importante, inclusive para a saúde, né? E a saúde, então, que nem aquela história do CNPJ e do CPF, né? O que está por trás de um CNPJ? Então,
as pessoas elas ficam muito perdidas. Essa falta de unicidade de comando, veja bem, nós estamos praticamente sem ministro da Saúde, já passaram 2 por lá, e por que eles não ficaram? Porque eles não aceitaram ir contra a pesquisa, né? Olha, o isolamento dá resultado. Olha, a cloroquina não é assim, e por isso eles resolveram, olha, eu não posso jogar no lixo o meu diploma da medicina, né? E fizeram muito bem, inclusive, porque se eles não podem colocar em prática aquilo que eles estudaram, é melhor que eles se retirem. Mas veja bem, em plena pandemia. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tu já falou bastante sobre isso, mas eu acho que é interessante que a gente mostre para as pessoas que a pandemia, ela vai passar, né? Em algum momento ela vai diminuir, a curva vai diminuir, e naturalmente nós vamos retomar a nossa economia, porque também o que eu ouço muito é que as pessoas estavam muito loucas para que abrisse tudo, achando que no outro dia a loja dela ia estar cheia de gente comprando. O problema é que há uma crise econômica, né? Até semanas atrás o que a gente via era filas e filas de trabalhadores nas portas das caixas econômicas federais sendo humilhados, inclusive, para receber a ajuda emergencial que demorou muito para chegar. E as pessoas estão vendo que mesmo reabrindo, tem dificuldades, porque a economia está retraída, porque tem muita gente. Outra coisa que eu gostaria que tu comentasse, eu vi um índice da CAGED, né? O Brasil, no mês de abril, então, fechou 800 mil postos de carteira assinada. O que nós temos pela frente, Beto? Mesmo pós-pandemia, eu sei que a gente vai, né, pensar para frente, não é fácil, mas o que tu pensa que nós teremos, assim, economicamente falando, né? Já que, enfim, a economia acaba doendo primeiro no bolso de quem mais precisa, né? Olha, Juliana, primeiro é uma grande bobagem, me permitam usar esse termo mais chulo, as pessoas separarem economia de saúde, né, como se haja torcida a favor da economia e torcida a favor da vida. E isso não se combinam as duas coisas. Não há uma sem a outra. Eu não posso se consumir de nenhuma loja de 30 né, que se foram sem que os seus familiares pudessem pelo menos dizer adeus antes da partida, ou vê-lo, né, ou acompanhá-lo, inclusive, nos 20, 15, 20, 30 dias de internação. Muitos viram os pais, os avós, os filhos, enfim, morrer em casa, né, por falta de assistência, como está se vendo no norte. Então, não há essa... Eu sou a favor da economia, tu é a favor do combate ao vírus, então nós somos inimigos de estratégia. Não há. O que eu acho é que o Brasil tinha, e não é por acaso que existe o Ministério da Saúde, e não é por acaso que no Brasil existe algo chamado de Sistema Único de Saúde, SUS, que para muitos só foi visto, conhecido agora, mas que é a grande organização que o nosso país tem e que muitos países que passaram e sofreram, inclusive os Estados Unidos, que não tem uma política de saúde pública para as pessoas, tudo lá, em tese, é pago, mas quantas pessoas lá podem pagar para ter esse atendimento diante da Covid é outro negócio. Então, o SUS, ele é administrado pelo sistema, o SUS é administrado pelo Ministério da Saúde. Os ditames dos recursos aos estados e aos municípios são do Sistema Único de Saúde, e o SUS e o Ministério seguem as regras que o mundo todo segue, são as mesmas. O tratamento desta ou de outras já havidas, elas são de orientação mundial, né? Porque em nível mundial não há essa de tendo aqui no Brasil briga por remédio ou briga por isso, por aquilo, e veja o atraso. Se Brizola tivesse sido presidente, Juliana,
O país não era um país que não fabrica respirador de hospital. Nós só vimos que o Brasil não fabrica respirador para hospital agora, diante da pandemia. Mas, meu Deus do céu, nós temos um parque industrial, eletrônico, eletroeletrônico, automotivo. Como é que ninguém faz, ninguém produz? Tivemos que correr atrás, né? De joelhos para comprar respiradores da China, disputar com outros países que também dependiam da China para ter um respirador. E por isso, por essa correria na mesma direção para comprar, muitos pagaram além do que deviam pelo equipamento. Veja o atraso. O atraso, inclusive, sobre outros equipamentos de proteção aos profissionais de saúde, muitos deles foram importados. O teste, nós somos um país que não testamos nem 1 milhão de pessoas até agora sobre Covid. Isso é uma tarefa intransferível do governo federal, adquirir os testes, porque sem testes a gente pode errar muito na estratégia, sem localizar os focos. A China, por exemplo, que sofreu o primeiro impacto, onde surgiu de forma violenta a doença, era uma região de 40 milhões de pessoas. Era o estado de São Paulo, Juan. O que fez a China? Testou as pessoas, isolou, mandou quem não estava doente para casa, trancou tudo, parou tudo, para não sair dali o vírus. Foi uma estratégia de quem testou. A Coreia, que é pequenininha, mas proporcionalmente, ela testou ao redor de 10 mil, fez 10 mil testes a cada 1 milhão de habitantes, né? A Coreia, muito provavelmente, fez muito mais testes com aquele tamanhozinho que ela tem do que o Brasil até hoje, né? E conseguiu vencer o Covid, e hoje ainda se administra, digamos, os riscos do rebote, mas venceu. Por quê? Porque se faz teste. Então, onde não há centralidade num sistema que é centralizado, como é que você faz? E a prefeitos e a governadores decidir sobre as questões de isolamento e distanciamento social, conforme recomendou a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi o primeiro defensor, né, das políticas de distanciamento social e de isolamento. Mas nesse período todo, as compras dos equipamentos, enfim, tudo demorou muito e muita gente morreu sem ser sequer observado, tratado, ser cuidado, e especialidade que lhe é devido diante de uma pandemia. Então, a falta de unicidade num sistema que é único, como só podia dar problema. Eu lamento, eu tenho lido muito, né, muitas coisas, como a gente está em casa aqui, as crianças estão fazendo, em alguns momentos, aula online, enfim. Há uma pesquisa que está escrita nas estrelas, é só contar os casos e mortes por dia para a gente ver que dia 20 de junho, daqui a 2 semanas, nós teremos 1 milhão de casos no Brasil e 50 mil mortes. É um estudo da nossa Universidade Federal, né? É matemática. 1.300, 1.200, 1.400, todos os dias, nessa escala, chegaremos a esse número, se é que não vamos passar. E nós, aqui do sul do Brasil, eu vi uma fala muito prudente do Sérgio Gabardo, que foi secretário de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. O Sérgio Gabardo é meu amigo da transportadora, eu sempre confundo, mas o João Gabardo, que foi o executivo, inclusive, do Mandetta no Ministério, o que ele disse? Ele disse que a pandemia não chegou no sul do Brasil. Porque no Brasil, por ser um continente muito grande, não há uma curva só da doença que sirva para todo mundo. Cada estado tem a sua curva de evolução e de involução. Então, nós não podemos ficar aqui todos risonhos
faceiros, né, extrovertidos, achando que aqui está tudo resolvido. Não está, nós não podemos brincar. Não podemos brincar. O Rio Grande do Sul de Santana, e se espalharam para o interior. Aqui começou no interior, tá? Nós temos muito mais casos no interior do que na região metropolitana, e se tudo se solta, esse ir e vir, né? Essa movimentação, ela acaba chegando mais forte aqui, porque o vírus ele não anda de ônibus, o vírus não anda de carro, o vírus não anda de avião, quem transporta o vírus somos nós. As pessoas é que transportam o vírus. Esse é o meio de transporte do vírus, somos nós. Então, nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Acho que o comportamento de autoridades aqui no Rio Grande do Sul e nos vários municípios gaúchos tem sido, né, admirável, pelo menos a diálogo, a transparência, a respeito aos ditames da ciência, da saúde, a comitês com médicos, hospitais sempre avaliando, discutindo. Agora, isso não significa que nós já estejamos imunes do problema, né? Tomara que estejamos, mas não é, né, o que está sendo dito por aqueles que estão administrando as grandes crises em outros estados, como é o caso de São Paulo. O Gabardo está lá e tem muita propriedade sobre isso, até porque acompanha os quase 2 meses em que ele foi o executivo do Mandetta no Ministério da Saúde. Eu acho que a gente tem que ter muita calma. Agora, eu queria fazer 2 observações sobre a questão econômica. O Estado brasileiro, né, não pode estar pensando em socorrer bancos com muitos bilhões para que eles possam comprar títulos podres, não pode estar pensando em virar sócio de companhias aéreas e não ter recursos, ou dizer que não tem recursos, para sustentar os que mais precisam com esse auxílio emergencial. Esse dinheiro, se não continuar chegando na mão dos mais pobres, não haverá consumo. O mínimo, né, da máquina econômica produtiva não vai andar, não vai funcionar. E as nossas micro, pequenas e médias empresas, Juliana, o defeito do Brasil é que ele toma uma decisão assim, vou liberar 40, e anuncia em pompas, eu vou liberar 40 bilhões para que as micro, pequenas e médias empresas tomem o dinheiro e suportem o solavanco que estão passando. O anúncio é bonito, o anúncio é necessário, a grana é boa, é preciso, só que não se diz lá no das regras, porque nós estamos vivendo um período de anormalidade e não haverá nenhum microempresário, médio ou pequeno empresário que não esteja devendo alguma coisa, o telefone, o imposto sobre a folha de pagamento. Quer dizer, se os bancos continuarem com a ideia burocrática ou burocrática de antes, de que quem deve não tem direito a financiamento, pronto, já deu errado. Tanto que poucos são os microempresários que tiveram acesso a esse recurso. Então, no momento de anormalidade, você tem que alterar tudo, inclusive as orientações do sistema financeiro brasileiro. Os bancos não podem ficar presos a regras que eram em tempo normal, não. Tem que ter regras para o tempo anormal, garantias para o tempo anormal, para que esse dinheiro chegue na mão dessas pequenas empresas, médias empresas, microempresas, que são, ao fim e ao cabo, quem de fato gera o grande volume de empregos, né? De empregos. Então, há uma anomalia, um descompasso entre o anúncio e a regra da burocracia, que não quer compreender que nós precisamos agora injetar recursos barato, sem complicação, porque pequeno, médio e micro são honestos, vão pagar. Quem dá golpe no BNDES não são os pequenos, são os grandes. Nós já vimos isso de sobra. Esses é que negam a conta, fecham a porta, mudam de CNPJ. Os médios, o comerciante aqui que está ali no shopping,
um alto custo de condomínio ou de locação, que está ralando, esse cara, ele é um cara honesto, ele quer ter o negócio dele, ter o resultado do negócio dele, mas nesse momento ele tem que ser socorrido sem burocracia para ele sobreviver, poder reabrir a porta, poder, de fato, vender alguma coisa, e para vender, o cidadão tem que ter o recurso para poder ser um consumidor, né? Ele tem que ter um crédito, ele tem que ter condições que a empresa tem que compreender que ele está atrasado na sua prestação, digamos, porque ele está vivendo também o momento da pandemia. Então, a solidariedade, nesse momento, muitas vezes ela é interrompida pela burocracia que nós temos e campeamos em tudo que é lugar. E os mais pobres sempre são os mais punidos, os mais afastados dos direitos, e nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar muito claramente isso. Então, anúncios são bem-vindos, mas se tu não muda a regra do jogo, o cara que estava anunciado não foi. E olha o absurdo que são 6 milhões de brasileiros, Juliana, que receberam o auxílio ilegalmente, se declararam pobres, miseráveis, gente morando em Portugal, gente morando na Europa, gente morando nos Estados Unidos, gente, filho de abastados, que estudam em escolas caras, se inscreveram e receberam descaradamente os R$600, ou seja, falsearam com a verdade, cometeram fraude e foram corruptos porque roubaram dinheiro dos pobres. Corruptos. Roubaram dinheiro dos pobres. 6 milhões, não é 6 mil. Não são 6 pessoas. 6 milhões de brasileiros. O que se espera? Punição exemplar nesses casos. Esse não é o momento, né, de se pensar em fazer e de se fazer como foram esses que se chamam para receber R$600, e você tem milhões de brasileiros que estão sentindo a falta já há 30, 40 dias desses R$600, né, como a gente pode testemunhar, né, quando andamos e vemos e lemos as notícias que estão no Brasil. Então, esse é o momento que nós temos que ter muita, como é que eu vou dizer, muita calma nessa hora, mas nós temos que estar muito bem posicionados. Também não podemos aceitar os erros, não podemos aceitar os rompantes, não podemos aceitar calados a condução errada da política de saúde, não podemos aceitar inertes, né, como se fôssemos bobos da corte, né, esses rompantes que estão acontecendo e que constrangem, que nos envergonham como país no mundo todo. A gente tem que estar atento a isso. E, repito, as duas coisas andam juntas. Tem que ter recurso para o cidadão que precisa, tem que ter recurso para a micro, a pequena e a média empresa, a grande, se tiver que negociar lá o seu financiamento, lá no BNDES, que negocie, né? Mas nós precisamos combater o vírus, porque se a gente demorar mais 3, 4 meses com o vírus rondando a vida de todos nós vamos ter que é quase possível de ter a dimensão dele, tanto na rede de escolas, no mundo do transporte público, né? Eu imagino também os prejuízos que o transporte público está sofrendo, seja ele intermunicipal, na região metropolitana ou municipal, porque baixou muito, até pelas restrições à utilização do ônibus, né, ou de outros meios dessa natureza. Então, nós temos que ter unidade de pensamento e focarmos e mirarmos num único inimigo, que é o vírus. Eu acho que é isso que falta muito no Brasil. E esta demora é muito ruim para todos nós, muito ruim. Pois é, Beto. Inclusive, essa questão dos bancos, né, é algo que nos deixa, assim, praticamente de joelhos, né, porque os bancos parecem, assim, insensíveis, né, a gente sabe que falta taxação de lucros e dividendos,
A gente sabe que os bancos foram os primeiros a serem atendidos ali pelo Ministério da Economia, justamente para poder emprestar para os empresários, mas eu recebi uma demanda, né, dos comerciantes aqui de Porto Alegre. Eu tenho uma relação forte ali com a Zenha, com o Bonfim, dentre outros, de que eles, né, não só estavam com muitos problemas, né, para manter o seu negócio, mas que eles também tinham uma relação de muito carinho e de muito tempo com os próprios funcionários que trabalhavam ali, e que eles não queriam demitir os funcionários, eles queriam tentar mantê-los, entendendo a realidade de cada um, todo mundo tem família, tem filho. Então, eles foram aos bancos para tentar algum tipo de empréstimo, e os juros eram lá em cima, né? Então, assim, é uma falta de sensibilidade. É igual a esse tipo de pessoa que entrou para pedir o ajuda emergencial burlando, mentindo. Então, quer dizer que ainda tem pessoas que, neste momento, apesar do momento, se prestam, né, para esse tipo de papel, assim, que a gente entende como sendo algo abominável no ser humano, né, no próprio ser humano. A gente viu o aumento das questões dos insumos da saúde, o quanto custava uma máscara, o quanto passou a custar, um avental, todas essas questões, o álcool gel, né? Então, são pessoas que, no momento, deveriam estar dando o exemplo e que, infelizmente, não dão. Antes da gente ir encaminhando daqui a pouco para o final, eu gostaria de te dizer que tem muita gente nos acompanhando, Beto. Queria mandar um abraço. Que bom. Especial para o Elisandro, nosso presidente municipal do PSB, um grande amigo que eu tenho. Também está acompanhando a gente um povo grande lá de São Borja. Nossa São Borja não nos deixa nunca. Beijo grande para a querida São Borja. Nosso querido amigo também, Marcelo Bisonho, lá de Santa Maria. Também está nos acompanhando aqui o Fábio Goulart, que tem um projeto muito interessante dentro do PSB, que é o Pense Poa, que eu estou começando a me familiarizar, e são propostas, né, para Porto Alegre que, enfim, nós estamos estudando muito agora, juntos, né, para apresentar. Também quem passou por aqui, te deixou um abraço, foi o nosso vereador do PDT, João Bosco Vaz. Grande João Bosco. Também queria mandar um beijo muito especial para uma tia muito querida, que faz muito tempo que eu não vejo, mas que eu vi que ela entrou, me mandou um beijo, que é a Fátima Brizola, que foi casada com meu tio João Otávio, que já é falecido. Um beijo, Fátima, querida, obrigada pela audiência. A minha amiga Kátia Appel, que também é uma empresária aqui em Porto Alegre, da construção civil, e que passou por esses momentos de ter que ir lá, pedir empréstimo, conseguir para manter a sua empresa. Gente aguerrida, gente trabalhadora, né? Tu sabe bem, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, que acorda cedo, pega ônibus lotado, vai trabalhar, e quando chega uma pandemia desse tipo, nessa história que eu queria falar contigo. Tu falou do SUS, né? Muita gente descobriu a importância do SUS, porque até pouco tempo queriam, inclusive, entregar para a iniciativa privada, né? E eu acho que acabou ressurgindo, Beto, essa discussão de Estado, né? O Estado mínimo, o Estado máximo, né? E eu sempre costumo dizer que nós não queremos, até tem alguns que não gostam que eu falo, mas eu falo. Tem muita gente que acha que a gente quer um Estado inchado, né? Cheio de CC, um Estado que nem diz o meu amigo Ciro Gomes, alá lulopetista. Não é verdade. Nós entendemos que o Estado deve ser um Estado necessário. Agora, não podemos abrir mão do Estado. Porque, veja bem, neste momento, todos estão precisando do Estado. Do mais rico, que tem uma grande empresa, mas que também precisa, né, de alguma questão que passa pelo dinheiro financiado do Estado, ao mais humilde, que precisa da ajuda emergencial. Então, essa discussão de Estado, ela não pode ser feita sobre uma ótica que vinha sendo feita, né, de que tudo que é do Estado é podre, que aonde entra o Estado está falido a desgraça. Isso não é verdade. Isso também não quer dizer que não há ingerências na parte estatal, em muitas, né? A gente sabe, a gente viu tudo que o Brasil já passou, o Petrolão, tudo que fizeram com a Petrobras e tantas outras empresas públicas, né? Mas para ti, Beto Albuquerque, para o nosso
partido para o nosso PSB? Qual é o tipo de Estado que a gente defende? Eu acho que quando vem uma pandemia, isso acaba ficando um pouco mais claro. E eu acho que a gente tem essa tarefa, Beto. Conversando com o Ciro, inclusive numa live que a gente fez, é uma tarefa um pouco nossa, entende? Do nosso campo de verdade, ser didático e explicar o que significa um Estado indutor de políticas públicas para aqueles que mais precisam, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua concepção de Estado. O Estado ele é crucial em momentos de crise, no sentido de proteger, criar uma rede de proteção aos mais vulneráveis ou aos mais atingidos, os mais prejudicados. Nesse caso, nós estamos vivendo a crise da saúde e a crise econômica, portanto, há que se cuidar dos pacientes, há que se cuidar dos hospitais que precisam de estrutura e há que se cuidar das pessoas, ou porque perderam emprego, né? Ou porque perderam entes queridos, ou porque tiveram que fechar por necessidade de isolamento social ou distanciamento social o seu restaurante, o seu comércio, a sua pequena e média empresa, não tiveram tempo e nem apoio, por exemplo, para bolar um e-commerce, né, de vender a refeição pela internet, e chamar os aplicativos para distribuir o alimento, a compra, a venda. Quer dizer, nem todos tiveram isso, porque muitas vezes o Estado não se preocupou com isso. As grandes redes, inclusive muitas das grandes redes que abrem muitas lojas, não aprenderam, não entraram para o mundo do e-commerce, né, que é a venda online, e agora sofreram consequências em relação a outros grandes grupos que, ao invés de expandir apenas fisicamente as suas lojas, foram buscar um consumidor que não está afim de ter que ir lá na loja e tal, que ele quer receber em casa, ele quer comprar, ele conhece o produto. Então, seja no pequeno, médio e grande, especialmente no pequeno e micro, o Estado tem o dever de instrumentalizar, através da inovação, né, da ciência e da tecnologia, todo o apoio para que isso ocorra. O Estado é necessário e intransponível na segurança pública, na saúde e na educação. Intransponível. E é um grande parceiro nas crises da inovação, da pesquisa, da ciência e tecnologia. Vejam, os amigos que estão nos assistindo, aonde estão acontecendo as pesquisas para a vacina contra o Covid? Nas universidades públicas. Na balbúrdia das universidades federais. Beto. É lá na balbúrdia das universidades. Lembra que o ministro da Educação... Exatamente. As nossas universidades... Isso, a balbúrdia. Só tinha maconheiro na Universidade Federal, ninguém estuda. O outro disse ontem que o cara nem... Grandes pesquisas, as grandes soluções da ciência vêm das universidades públicas. E, aliás, só vem da universidade pública a oportunidade para milhões de pessoas que jamais teriam condições de pagar uma mensalidade numa universidade privada. Se você não tem uma rede como os IFETs, né, que são fundamentais para o ensino técnico de nível superior que nós temos hoje, que alternativa teria, né, o filho do pobre ou o pai dessa criança mais pobre de financiar o seu estudo? Há áreas em que é inegociável a presença do Estado. Bueno, há outras onde você pode fazer parcerias ou você pode até se desfazer delas. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Né? Eu pego por Porto Alegre, né, o anúncio de pedágio urbano para andar no centro da cidade. Mas para que cobrar pedágio de quem anda no centro da cidade? Tem gente passeando aí sem fazer nada, que o prefeito está propondo isso. Por que não propor um catamarã ali do gasômetro, passando pelo shopping, indo mais para o estado, além de ser
econômico, ambientalmente sustentável, aproveitando que hoje é o Dia Mundial de Defesa do Meio Ambiente, né? Que eu até, se puder, eu quero fazer um pouquinho uma reflexão sobre o vírus e a questão ambiental, que tem tudo a ver, as pessoas acham que não, mas tem tudo a ver. Então, você tem ativas para que as pessoas deixem o carro, optem pelo transporte público, se o transporte público ele for multifocal, ele não precisa ser só um. Por que não usarmos o nosso Guaíba, né, para fazer o transporte? Como já se faz entre Guaíba e Porto Alegre, podemos fazer dentro de Porto Alegre. Isso é uma forma de você diversificar. Então, os municípios precisam fazer isso. Eu queria só fazer um parênteses, porque eu sei que nós estamos indo para o final. Quando se desmata a Amazônia, quando se queima a Amazônia, quando se polui irresponsavelmente o meio ambiente, quando não se cuida nada, achando que tudo é infinito, nós acabamos as mutações de animais muito grandes. O pássaro chamado pardal. Era muito comum. Ele vinha na janela do prédio aqui em Porto Alegre, ou lá em Passo Fundo, você via o pardal. Sumiram os pardais. Mutação animal. E o pardal comia o pulgão da lavoura. Como o pardal não existe, tem que dar veneno agora na lavoura para matar o pulgão, né? ou outras espécies. Então, a questão ambiental, o aquecimento global, o desrespeito da humanidade para com o clima, é o que está dando a margem para, nas mutações animais, cada vez mais a Covid. Se nós não mudarmos a humanidade, se nós não sairmos melhores, se nós continuarmos gananciosos, egoístas, individualistas, só pensando no eu, ou no eu e dos meus, e querendo sempre ter mais e fazer mais, não sei o quê, nós vamos daqui um pouco para 20. Então, eu acredito e creio e quero contribuir pessoalmente com a minha família com novos procedimentos, com novas atitudes, novos comportamentos pós-pandemia. E isto vale para os prefeitos que irão assumir ano que vem, que precisam ter novas atitudes, novas prioridades, novos compromissos, Juliana. E eu terei o maior prazer, se tu me autorizar, de votar em ti, se tu fores candidato a prefeita de Porto Alegre, porque eu acredito exatamente nessas pessoas, né, que são esperança, mas não esquecem filhas da esperança, que é a esperança. Tem que ter as filhas da esperança junto. Indignação e coragem, que é o que você tem. E eu acho que os desafios dos novos governantes, seja no Brasil, seja no Estado, nas prefeituras todas, é um desafio também de mudança de comportamento e de mudança de prioridades, né? De ter a clareza de que a ação hoje é preponderante, porque um cara que não tem salário, consumidor. Quando deu a crise econômica toda, Portugal, ao invés de cortar salários, botar a PEC do teto nos gastos de saúde, como nós fizemos aqui no Brasil, mandar o povo mais pobre nunca mais se aposentar, porque tem que chegar aos 65 anos trabalhando para se aposentar, lá em Portugal, que hoje é um dos países de referência da economia, e inclusive foi referência também no combate à Covid, e é dirigido, né, para aqueles que adoram, são liberais e não gostam de comunistas e socialistas. Eu quero lembrar que Portugal é comandado por um governo socialista, né? Mas socialista é o cara que enxerga que a prioridade número 1 é de quem precisa. Os investimentos número 1 são para quem precisa.
pensamos dessa forma. E Portugal, ao invés de carreira, emprestou lá na crise econômica, antes do Covid, dinheiro, aumentou as aposentadorias, colocou dinheiro na mão das pessoas, porque o consumidor... nós. E se você retira de uma camada de 100 milhões de brasileiros, né, há 6 famílias no Brasil que têm mais renda do que 100 milhões de brasileiros juntos. Se esses 100 milhões de brasileiros ganham quase nada, não tem dinheiro para pagar sequer as necessidades básicas da sua família, o que esses brasileiros poderão comprar no comércio do Brasil? Nada. Viverão na precariedade. Então, é preciso estender a mão do Estado para quem, de fato, sofre, né, determinados momentos. O dinheiro na mão do mais pobre não dava compra do caderno para a escola do filho, pagar o transporte para levar o filho para a escola. Na mão é vendaval para quem tem muito dinheiro, mas para quem tem pouco, o dinheiro é a solução. E o pouco dinheiro, muitas vezes, é que faz a economia se movimentar e se movimentar muito. Então, o Estado tem um papel muito grandioso. E acho que as pessoas compreenderam um pouco melhor que são as universidades no excepcional trabalho que o SUS e todos os saúde vêm fazendo. Eu queria dar um abraço muito fraterno a todos os profissionais de saúde em toda a rede hospitalar, seja ela pública ou privada, pela coragem, pela linha de frente, né? Um abraço fraterno, que é o que nos permite fazer. Eu queria também me solidarizar de verdade com todas as famílias que perderam as pessoas que amam, né, para o Covid. E, claro, também para as pessoas que sofreram violências, como nós vimos recentemente, crianças, né, que morreram pelo preconceito, pela violência, pela irracionalidade, inclusive, de algumas polícias no mundo que não conseguem enxergar uma pessoa sem dar um tiro ou sem derrubar um senhor de 75 anos, como eu vi a cena ontem. Eu quero me solidarizar com essas pessoas. Eu sou um cara que adoro imaginar a paz, né? Eu sou um cara que acredito na esperança, mas eu acredito muito na esperança se as filhas lindas dela vierem juntos. Indignação e a coragem. Aí nós vamos ter esperança na realidade. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Um abraço no coração de todos os trabalhistas, de todo o PDT. É um prazer grande participar aqui deixa eu te dizer, live trabalhista e brisolista. Passaram pessoas ilustres aqui na nossa live, viu? Vamos mandar um abraço para elas juntos. Primeiro passou o nosso grande amigo, sei que é teu amigo também, meu grande amigo, Vieira da Cunha, né? Grande Vieira. Um beijo grande para ti, Vieirinha, para ti, para a Lu, para toda a tua família. Também passou nosso grande amigo, sei que é teu amigo também é meu amigo, nosso querido prefeito aqui, o Mick Breyer, passou para nos dar um abraço. Querido Mick. Grande Mick. Obrigada pela audiência. Também queria mandar um abraço meu e teu, né, Beto, para a galera do Movimento Mais, né, de juventude. Eu tenho muita esperança nos jovens, sabe, Beto? Eu acho que tem uma geração aí que está nascendo e que, enfim, já tem uma certa idade ali, mas que tem essa consciência ambiental, assim, como algo muito natural, né? E tu tocou num tema muito caro para mim. Eu acabei defendendo a minha tese de mestrado o ano passado e eu acabei indo para ciências criminais, também sou advogada, e escolhi o direito ambiental, direito penal ambiental, né? Então, assim, tudo isso que tu falou, eu tenho certeza absoluta que tem uma conexão com o vírus, né? Porque a humanidade vem maltratando, né, o meio ambiente há muitos anos. E uma hora a conta chega, e a conta é nossa, a conta é de todos nós.
Então, acho que essa consciência ambiental, que somos todos unos, né, vivemos num sistema, ela é muito importante. O respeito. Hoje eu estava vendo dados, né, são 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Isso é algo, numa pandemia, isso é uma tragédia, né? Mas, enfim, Beto, eu... Como é que vai lavar as mãos? Pois é, minimamente, algo mínimo. Também eu queria mandar um abraço para uma pessoa que eu gosto muito, que é o presidente nacional da juventude do PSB, meu amigo Tony, lá de Pelotas. Beijo para ti, obrigada pela parceria. É uma pessoa que eu gosto Tony. Realmente. Beto, olha só, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria ver se eu conseguia fazer uma surpresa aqui para ti. Eu tentei fazer de várias formas, mas eu ainda estou engatando na tecnologia, tá? Às vezes meu filho que me ajuda, né? E a Mariana, é claro, né? Mas é o seguinte, Beto, eu comecei te falando da minha admiração pela tua pessoa, e eu quero que tu saiba que isso é extremamente sincero. Isso vem de muito tempo já. Tu nem sabia que eu existia e eu já te admirava, porque eu ainda não estava na política, não pela diferença de idade, porque somos quase perto, mas porque tu já estava na política, tu entrou super cedo e tal. Eu acabei vindo depois, mas eu sempre te admirei. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Serginho, que gosta muito de ti, te admira, e várias as vezes a gente conversando, ele começou a dizer para mim... Neglia. Tu e o Beto têm tudo a ver, vocês pensam muito parecido, que legal e tal. E aí eu comecei a ver que essa história de eu gostar de ti, entende? De eu te admirar tanto e te querer tanto próximo, ela vem de longe, Beto, sabe? Eu acho que ela vem de longe, eu não sei se as pessoas vão conseguir ouvir, não sei se as pessoas vão conseguir ouvir o que eu vou botar aqui, mas vamos tentar, tá? Por Brizola. Aqui no Sul tem um rapaz, uma expressão das novas gerações, o Beto Albuquerque. Estava em Florianópolis ontem. Toma lá. Excelente. O dia que quiser entrevistar o valor da nova geração, chame para Porto Alegre o Beto. Expressão. Bom, esse é um depoimento do meu avô, Leonel Brizola, eu sei que tu já conheces. Que beleza. Vou te dizer que, inclusive... Acho que é de 93. Sim. Não, tu apareces ali na imagem, super jovenzinho. É uma entrevista que o Brizola deu numa rádio em Criciúma, né? Para minha surpresa. Olha, bem mais jovem como hoje, e o Brizola também era um garoto da época. Pois olha, eu vou te dizer que esse áudio, ele dá muitos ciúmes e muitos... Porque nem para nenhum líder do PDT o meu avô falou isso, e olha que tem muitos que se intitulavam. Então, assim, a minha admiração por ti, ela tem algo histórico, ela tem algo de tradição, ela tem algo de resgate, Beto. E aí eu queria muito que tu soubesse disso. Porque meu avô, ele nunca foi assim, de ficar identificando lideranças e dizendo, esse, aquele... Aquilo foi algo muito espontâneo vindo dele, e ele era um cara, tu sabe disso, eu acho que todo mundo sabe, mesmo quem não gosta dele sabe, que ele era uma pessoa que tinha muita visão, né? Inclusive uma visão que se antecipava ao tempo, e isso foi o que ele teve contigo. Então, eu queria te dizer que, para mim, é uma honra muito grande poder estar reverenciando a memória dele, seguindo o caminho que ele disse, que era poder fazer uma live contigo, te escutar. Foi tudo tão rico, assim, as pessoas... eu acho que as pessoas estão precisando escutar, pessoas que, enfim, que conhecem, que leem, que estudam e que querem ajudar a humanidade. Somos todos humanos, né? Somos irmãos, temos que ter fraternidade entre nós. Está faltando esse amor entre nós, assim, essa força do povo brasileiro, que eu acho que sempre foi um diferencial do nosso povo, e que por mais que a gente esteja passando por um momento muito difícil em termos de mandatário, isso tudo vai passar, e talvez seja um grande aprendizado. Eu acho que a pandemia também ela é um grande aprendizado para cada um de um jeito diferente, para a gente tentar melhorar. Eu todos os dias acordo de manhã pensando no que eu posso ser melhor hoje. Eu que sempre fui uma pessoa que estava sempre na rua, estou tendo que ficar com meus filhos 24 horas, eu reclamava que eu não tinha tempo para ficar com eles. Agora que eu estou com eles, às vezes eu me sinto sufocada, porque eu não tenho mais aquela minha liberdade, né, de sair e fazer...
Então, é um aprendizado, né? Tudo que a gente está passando, da gente com a gente mesmo, porque às vezes a gente se aturar é mais difícil do que aturar os outros, né? Então, a gente conviver bastante com a gente mesmo, cuidar dos nossos, né? Tu falaste do teu pai e da tua mãe, puxa, me emocionei. Que coisa linda, porque a gente tem que reverenciar os nossos antepassados, não há joia mais rara do que os nossos pais. Puxa, eu perdi o meu pai super jovem, sinto muito por isso, então fiquei assim, emocionada com o teu carinho pelos teus pais, e só podia vir mesmo de uma pessoa tão especial como tu. Eu quero te agradecer imensamente o carinho com que tu sempre me tratou, o respeito, e quero te dizer que eu te admiro demais, e eu tenho certeza que eu estou muito orgulhosa desse bloco, desse caminho do PDT, do PSB, também com os companheiros nacionalmente da rede, do PV. Acho que a gente tem uma proposta muito importante para apresentar para o Brasil, de desenvolvimento nacional. Tu falou aí da nossa indústria, da produção, tudo aquilo que a gente quer fomentar para ter realmente, né, um país grande que possa, sim, fabricar respiradores, que possa ter tecnologia, porque essa é a nossa soberania. Falar de soberania nacional hoje é falar de produção de tecnologia, né? Então, eu deixo tudo para ti agora aí, para tu finalizar, mas eu quero te agradecer demais. Um beijo para ti, Beto, muito obrigada de coração por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Juliana, de ter essa oportunidade aí nessa sexta-feira chuvosa, de estar aqui com esse calor de amizade, de amigos trabalhistas, dos brisolistas, né? A história, a única coisa que eu não perdoarei o Brasil é não ter deixado o Brizola ser presidente. Nós teríamos tomado um outro rumo, mas, enfim, as escolhas são as escolhas. Mas o importante é que o Brizola deixou um legado absolutamente vivo, né? Porque foi quem mais defendeu a educação como único meio, de fato, da gente não estar alienado, dominado, né? Não ser ofendido, né? Não ser colocado de lado. A educação é a grande e única forma de emancipação, né? E eu acho que essa é uma aí o Brasil deve muito, né, aos seus cidadãos e cidadãs. Quero dizer também da honra de ver no PDT, né, além dos deputados estaduais, federais, o Pompeu de Matos, clientes do PDT e amigos como Vieira, que há pouco nos saudou, com quem eu exerci mandatos muito honrados com essa grande figura que é o Vieira da Cunha. É uma honra ver no PDT hoje um dos quadros mais lúcidos da política nacional, mais preparado para os desafios gigantescos que o Brasil enfrenta e terá que enfrentar com muita competência, capacidade, diálogo e organização ali na frente, né? Que é o Ciro Gomes hoje é uma joia da política. É verdade. Tem gente que não gosta dele porque ele é irreverente, né? Porque ele, de vez em quando, ele se obriga a dar um cotovelaço, né? Porque ele também é agredido, né? Mas o Ciro é a maior inteligência que nós temos no momento, que reflete o pensamento do centro-esquerda, da esquerda, e que tem uma visão, né, para o país desenvolvimentista, progressista, né, e social de grande intensidade. Eu acho que quando a gente aproximou o PSB do PDT nacionalmente, mais a rede e o PV, e estamos fazendo movimentos juntos, e em muitas capitais desse país nós estaremos juntos, sem dúvida nenhuma, nesta eleição municipal, que a gente não sabe se vai ser em outubro, creio que não, talvez seja dezembro, porque não pode passar o ano, mas outubro ainda é uma dúvida, infelizmente, em razão da pandemia, em muitos casos desgovernada ou sem centralidade, vamos dizer assim. Nós vamos estar juntos em muitos lugares, né? E Porto Alegre é um lugar que o Beto Albuquerque, né, diz de pronto, assim, né? Como gaúcho de Passo Fundo mesmo, né? Eu
Gostaria muito de ver essa aliança do PDT com o PSD, em torno da tua candidatura, né, ao redor das tuas qualidades de mulher de luta, mãe, com sangue na veia, comprometida com a educação, com assistência social, com desenvolvimento, né, e com todas, enfim, as narrativas históricas que nós temos, porque o Brizola é um cara que deixou na minha cabeça assim lembranças e atitudes e frases muito grandes, né? Essa entrevista que ele deu lá em 93, eu guardo ela como um tesouro. Tem que guardar. Foi uma coisa espontânea. Nós nos encontramos no aeroporto, que a gente fez um ato da Frente Brasil Popular lá em Florianópolis naquela época, e eu era deputado estadual e, enfim, almoçamos juntos, rimos. Diz o Ariano Suassuna, falamos, mas o Brizola era um grande cara. Então, eu quero dizer para ti que é uma honra estar aqui. Isso faz parte, né, daquilo que nós devemos prezar, né? Ter boas conversas com gente boa, com gente honesta. A política hoje tem mais artista do que político, por isso que ela perdeu a sua finalidade, e nós somos ainda genuínos, né? Nós somos genuínos. O cara pode até achar que eu ainda não sou que eu já estou meio velho na política, nos meus 57 anos, mas é que eu acredito na política assim, dialogando, fazendo, construindo. Esse negócio de ficar fazendo muito espetáculo lá dentro do plenário, isso aí acaba não resolvendo nada, né? Só resolve o problema do fulano e do Beltrano. Então, eu sou do tempo em que a política ela é a arte de se tomar decisões. Esse é o grande centro da política, né? Todos nós somos seres políticos, porque todos nós, todos os dias, temos que tomar decisões. E como somos seres políticos, não podemos prescindir. Uma política honesta, transparente, que tenha entrega, que tenha compromisso, que tenha verdade. Tem gente que não gosta da verdade e não quer a realidade, prefere esconder a verdade e a realidade da população, como se hoje fosse possível isso. Em 64 foi possível. 2020 não é possível. Nós estamos aqui transparentemente falando. Ninguém vai esconder números de nada, absolutamente nada. Hoje você pesquisa, vai lá no Transparência Brasil, já sabe o que comprou, o que não comprou, se pagou mais, se pagou menos. Ou seja, essa transparência é super importante. Aquele ditado, nada como a luz do sol para ser o melhor desinfetante. Então, a penumbra da escuridão, das informações, não quero mostrar e tal, isso não serve mais. Tem que estar tudo à luz do dia, com o sol claro, né, para que as coisas sejam corrigidas. Te desejo, Juliana, nessa caminhada, toda sorte, todo sucesso. Você vai estar junto com muita gente, se Deus quiser, eu tenho muita convicção. Vamos estar também juntos contigo, né, entusiasmados, né, com a tua candidatura. Estaremos e estamos hoje dialogando muito ao redor do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, eu lá atrás fui um dos maiores, em 2010 eu fui um dos maiores apoiadores dentro do PSB da candidatura do Ciro. E as circunstâncias, às vezes, fazem a gente cometer erros, né? Ou os partidos também cometerem erros. Mas agora as circunstâncias demonstram que nós temos que estar juntos, né? Lá em São Paulo, em outros estados e aqui em Porto Alegre. E é isso que nós temos que buscar fazer e construir com a humildade necessária, né? E a juventude que tu homenageaste, uma última frase, tá? O jovem que desistir de protestar, desistir de criticar, desistir de ser irreverente, desistir de ser rebelde é porque envelheceu. Então, esse negócio aí que não dá para fazer isso, aquilo, não é verdade. Nós temos que manter a nossa rebeldia todos os dias da nossa vida. Foi o que o Brizola fez. Foi rebelde, irreverente, contestador. É o último dia. Né? Debateu sempre contra
até o último dia. E é isso que nós temos que ser, né? Porque quem para de ser esse homem público ou esse homem e mulher que questiona, que contesta as coisas, bom, é sinal de que nós estamos vivendo ainda a juventude que está dentro de nós. Então, essa juventude eu confio muito, né? E eu, de certa forma, venho um pouco dessa experiência do movimento estudantil. Foi ali que eu política partidária, né? Eu fui por isso, conheci a política partidária. Estou no PSB aí já tem 34 anos, né? De filiação. Já fiz muita coisa, cometi meus erros, perdi, ganhei, mas isso é a vida que nos ensina. Ela é que nos ensina se a gente souber compreender os sinais da vida, né? Tá bom, querido? Um beijo para você, sucesso. Temos muitas tarefas juntos esse ano ainda, hein? Obrigada, Beto. Mais uma vez, muito obrigada pela tua lucidez. É tão bom, é reconfortante te escutar. A gente não está sozinho, né? Eu quero que as pessoas saibam disso. Nós estamos juntos. Por mais difícil que as coisas possam parecer, a gente está junto. E é isso. A gente tem que ter compromisso, né, com as futuras gerações, não achar que a gente que depois de nós é a terra acabada. Vem pessoas depois e a gente tem que ter compromisso com isso. Então, para terminar, te desejo tudo de melhor que a vida pode te dar, para ti, para tua família. Continua te cuidando dos teus pais, da tua filha, e estaremos juntos e nos dando um grande abraço em breve. Beijo grande para ti. Obrigada mais uma vez, Beto. Valeu. Beijo a todos. Tchau. Valeu, beijo.